conversar um pouco sobre os 200 anos de Jaguariaíva, aproveitando esta data comemorativa que comemora o bicentenário de Jaguariaíva. Nós estamos vendo aí o esforço da administração municipal, na pessoa da dona Alcione, a prefeita. Quis Deus que ela, uma mulher, pudesse estar comemorando esses 200 anos. E ela está fazendo muito bem feito. Que ela está preparando um monumento, uma festa grande, um monumento para ficar, uma cápsula do tempo, né? Que vai ser enterrado para daqui 200 anos o povo de Jaguariaíva saber quem foi nós neste bicentenário. Então isso é muito importante, mas antes de tudo, minha gente, como professor de história que sou, licenciado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, quero fazer as minhas considerações sobre os antecedentes históricos de Jaguariaíva e depois entrar nos 7 momentos históricos que fizeram esses 200 anos de Jaguariaíva. Então, minha gente, Jaguariaíva, ela começa lá nos anos seiscentistas, lá por volta de 1600 e pouco, quando os bandeirantes paulistas tomam uma rota deste caminho, né, passando por o solo sagrado de Jaguariaíva, para ir fazer as suas expedições, suas missões na região de Guairá. Havia na época, em 1500, né, na era quinhentista, como chamamos, né, existia o Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses não costumavam invadir a área dos espanhóis, né? Havia uma nítida separação pelo Tratado de Tordesilhas. Mas com a União Ibérica, a partir de 1580 a 1640, o reino de Portugal e Espanha passa a ser um só. E com isso, os cidadãos tinham liberdade para passar de um lado para outro. E foi nisso que os bandeirantes vicentinos, da capitania de São Vicente, começaram a invadir, vamos dizer, não invadir, mas por assim fazer expedição nas áreas jesuíticas espanholas. E aí é que o caminho de Jaguariaíva, por exemplo, é tomado quando bandeirante como Raposo, Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Pais Leme, que era sobrinho, né, do fundador de Curitiba, Mateus Martins Leme, Manuel Preto e Domingo Jorge Velho, de 1630 a 1695, eles passam a utilizar frequentemente este caminho. E quando passa por esse caminho, né, que era um caminho, por exemplo, aberto nas matas, porque os campos de Piratininga vinha desde São Paulo e se ligava com os Campos Gerais e Campos de Guarapuava, era um lugar aberto, de fácil acesso para ser andado a cavalo, a pé, da forma que quisesse. Porque se você se embrenhasse pelo sertão de cima, né, no litoral, aí pela floresta atlântica, era uma floresta densa, difícil de passar e cheia de índio, né? Que tinham na época, por exemplo, os caigangue que habitavam essa região. Já mais ao norte, quando você avançava pela região norte do Paraná, tinha a floresta densa habitada pelos coroados. Então, era impossível os bandeirantes passar por outro lugar que não fosse a rota dos bandeirantes, que era os Campos de Piratininga e os Campos Gerais. E aí, como eles passavam por aqui, então foi surgindo nos mapas seiscentistas, foi surgindo, por exemplo, os pontos de referência. As terras não eram ocupadas, porque eles passavam de forma nômade para fazer apressamento de índios, né? E levar para trabalhar de escravo. Mas o índio nunca foi um bom escravo, porque o índio conhecia a terra, ele fugia e ele formava as comunidades deles nas florestas mais densas. Então só conseguia através de uma missão jesuítica, onde os padres jesuítas conseguiam agrupar a comunidade e tentar trazer para o convívio do colonizador.
E assim, então, o caminho de Jaguariaíva começa e surge ali os primeiros pontos no mapa. A primeira referência que você tem notícia dos mapas seiscentistas é o porto de Jaguariaíva. Um nome esquisito, Jaguariaíva, mas era no léxico tupi-guarani, né? Usando isso aí. E os bandeirantes colocaram isso como referência porque tinha um rio ali chamado Jaguariaíva, né? Depois, mais tarde, foram descobrir que a pronúncia correta era Jaguariaíva, né? E assim, nos anos seiscentistas, surge Curitiba. Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693. E ali, quando surge Curitiba, então Curitiba era filha de São Paulo filha de São Vicente, né? Então Curitiba é neto de São Vicente, porque o primeiro município brasileiro foi São Vicente, o segundo foi São Paulo e o terceiro aí Curitiba. Depois, lá nos anos 700, né, começa então a colonização no início de 700, em 1704, Pedro Taques de Almeida adquire uma sesmaria que vai do rio Itararé até o rio Iapó. E esta sesmaria foi aonde, por exemplo, nasceu Sengés, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Castro, e Ponta Grossa também, nesse contexto. Então, dentro de uma única sesmaria, foi a primeira. Depois veio a subdivisão desta sesmaria, aonde a sesmaria de Jaguariaíva, da qual nós estamos falando, foi requerida por João Leite Penteado, né, no dia 19 de junho de 1726. Veja bem, 1726, já um proprietário, né, chamado, um sargento-mor chamado João Leite Penteado, ele requer essa fazenda para ele. E aí logo instala a sede da fazenda e começa a criar animais. Então a maneira que os Campos Gerais vai sendo ocupado, né, desde Ponta Grossa até Itararé, até a região de Palmeiras, por aí, então começa a surgir núcleos, pequenos núcleos de povoado. Com a abertura do caminho de Viamão, que foi aberto em 1732 por Cristóvão Pereira de Abreu, que coloca uma tropa conduzindo de Viamão até Sorocaba, porque existia ali muita criação de gado bovino nas regiões que outrora fora da Espanha, nas regiões castelhanas. Então, ali, a partir da hora que Portugal ocupa essa região, vai avançando, né, é preciso estabelecer um caminho de integração entre, né, Minas Gerais, a capitania de São Vicente, porque Minas Gerais fornecia o ouro, né? São Paulo fornecia as estruturas alimentícias, tudo. E já o sul criava muito boi, muito gado, cavalos, muares. Então precisava transportar tudo isso aí, animais para carga, porque naquela época não existia nada do que existe de tecnologia hoje. Então tudo era a atração animal, né? Então era do sul que subiam os animais. E Cristóvão Pereira de Abreu passa com uma tropa por aqui. Quando ele passa, ele encontra esses fazendeiros já fixados aqui. E o caminho, então, das tropas começa Sorocaba-Viamão. O famoso caminho de Viamão começa a se estabelecer. E ao longo do caminho de Viamão vai surgindo pequenos núcleos com aquelas fazendas, aquelas sesmarias que foram fundadas nos anos setecentistas, começa a se transformar. Ali coloca uma venda para atender, um ponto de apoio para atender os tropeiros. Ali vende parte de selaria, reata, o que precisava vender para os tropeiros, né? Fornecer víveres para os tropeiros. Também nasciam os bares de prostituição, dos quais os fazendeiros colocavam as suas escravas para prestar o serviço do sexo aos tropeiros. E isso vai criando núcleos, né, de forma desorganizada, que vão criando um povoadinho que precisavam e necessitavam de autorização real para funcionamento.
E isso lá para as idas de 1777, no caminho de Viamão, então já tinha surgido Castro. Castro já tinha sido autorizado, a freguesia de Castro, né, que estava, por exemplo, desmembrando da comarca de Curitiba, né, da comarca não, mas desmembrando da vila de Curitiba. Então surgia Castro como a terceira cidade do Paraná. Primeiro Paranaguá, segundo Curitiba e depois Castro. Então, nos arredores de Castro surgiu um povoado, como os da Furna, que depois transformou em Piraí do Sul, né? O povoado do Murtinho tinha um núcleo no Murtinho, tinha um núcleo no Limoeiro, né? Que onde hoje não é Sengés está localizado em outro local, mas o Limoeiro ficava próximo do Sobradinho. Então, existia aí, por exemplo, a Sesmaria da Samambaia e a Sesmaria de Jaguariaíva. E o porto de Jaguariaíva já tinha a venda do seu Adão, ali onde hoje é o bairro das Pedrinhas, bem na margem, no porto do rio, assim que passa o Parque Rui Cunha, você já chega aonde era a venda do seu Adão. Até hoje é conhecido como Ponte do Adão. Então ali era o porto velho que passava as tropas. E ali tinha um bar e tinha, por exemplo, um núcleo de prostituição também que ficava por ali, e pessoas de família mais por longe um pouco, mas aí uma meia dúzia de casa. Quando foi por volta de 1795, o coronel Luciano, na época sargento-mor Luciano Carneiro Lobo, comprou, arrematou a fazenda Jaguariaíva, porque a fazenda Jaguariaíva ela estava indo a leilão para pagar uma dívida da Santa Casa. Uma das proprietárias tinha ficado adoecido, né, tido seus infortúnios, e gastou muito dinheiro internado na Santa Casa. E empenhorou a fazenda Jaguariaíva, a Sesmaria de Jaguariaíva, para pagar essa dívida. E ela estava indo na justiça e o coronel Luciano compra essa fazenda e aí resolve todo o problema. Só que ele, coronel Luciano, tinha interesse em fundar um povoado, mas organizar aquele povoado que já existia naquele local, ele não desejava, porque ele não queria criar um povoado muito na beira do rio e também envolvido aí com a questão da prostituição, aquela coisa. Ele desejava, então, fundar um núcleo familiar, um núcleo onde a família pudesse conviver e formar uma futura cidade, que esse era o desejo dele. Então precisava ter uma capela curada e precisava ter um padre, um pároco para fazer os registros dos documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, que tudo era feito pela igreja. No tempo do Império e no tempo da colônia, do Brasil Colônia e Brasil Império, era tudo feito pela igreja. Então o coronel Luciano, por reiteradas vezes, ele tenta se aproximar da corte de Dom João VI para tentar resolver esse problema. Visto é que em 1818, por ocasião da coroação de Dom João VI, Coronel Luciano leva um presente, um nobre presente de 500 cabeças de boi, que levanta na região dos Campos Gerais, a fim de conseguir autorização para fundar duas freguesias, a freguesia de Jaguariaíva e a freguesia de Ponta Grossa. Então ele pretendia fazer isso junto com os líderes de Ponta Grossa, os fazendeiros de Ponta Grossa. E lá ele tenta se aproximar, onde ele fala com os escrivãos reais, inclusive Braz Martins da Costa Paz, que era um dos escrivãos de Dom João VI, que atuou desde 1808 até 1821, quando praticamente houve a independência do Brasil. Ele não serviu Dom Pedro I, mas serviu o pai de Dom Pedro I, que era o Dom João VI. Tentou se aproximar deste escrivão e de outros nobres para tentar, por exemplo, conseguir. Mas desta vez ainda não conseguiu. Aí ele fez uma nova tentativa de aproximação para pedir essa autorização para fundar a freguesia de Jaguariaíva. Foi por ocasião do casamento de Dom Pedro I com a dona Leopoldina. Então ali ele se aproxima
por exemplo, novamente da corte, recebe comendas da Ordem de Cristo, e leva um fidalgo junto também aqui, que foi conhecido depois como as terras dos fidalgos, onde ele leva um rapaz junto com ele, que se destacou nas cavalhadas e também recebeu uma comenda, né? Então, com isso, faz com que vai preparando o caminho para ele chegar nas autoridades e pedir, por exemplo, a autorização para a fundação do povoado. Mas isso ainda não aconteceu. Mas em 1823, né, o Brasil já agora independente, né, segundo ano da independência, Dom Pedro precisava de nobres apoiando a Guerra da Independência, né, apoiando para que se consolidasse a independência do Brasil. E foi aí nesse contexto que surge então Jaguariaíva oficialmente. Então no dia 15 de setembro de 1823, ele consegue ter uma audiência no Senado da Câmara, no Rio de Janeiro, com os altos nobres do governo imperial, e aí ele consegue uma audiência com o imperador, e o imperador concede, por graça do imperador, através de um alvará imperial, né, concede a autorização para fundar 2 freguesias. Ele traz a carta e a autorização para fundar 2 freguesias, a de Jaguariaíva e a de Ponta Grossa. Aí, minha gente, aí eu vou passar agora para os 7 tempos que a gente vai falar, dos 7 momentos históricos dos 200 anos de Jaguariaíva. Então ela começa no dia 15/9 de 1823 e logo em seguida, porque o coronel Luciano havia casado com Dona Isabel, que também era de fazendeiro da região da Sesmaria da Samambaia, não é a Samambaia nossa aqui como bairro, mas a Samambaia vinha até esse bairro, só porque a Sesmaria da Samambaia ia até o rio, próximo do rio Jaguaricatu, né? Ia próximo do Limoeiro e o Sobradinho, né? Fazendo divisa com a Morungaba. Então aí, minha gente, com esse casamento, a Dona Isabel também assume, aquela mulher ao lado daquele homem que queria progredir Jaguariaíva, ela assume essa liderança de assumir Jaguariaíva, de desenvolver o povoado. Visto que o coronel Luciano já era um homem de bastante idade quando casou com ela, ela era uma jovem de 15 para 16 anos, né? E aí, quando falece o coronel Luciano, ela assume todo esse comando. E em 1828, eles já conseguiram, o casal já conseguiu a autorização do Bispado de São Paulo para construir a Capela Curada. Mas a capela demorou, foi lentamente esse processo, teve disputa, porque tinha um dos irmãos de Dona Isabel que pretendia que fosse fundado no Limoeiro, esse povoado, e havia disputa de outras lideranças, porque tinha outros núcleos urbanos que também disputavam. Então, o que acontece? Aí, o coronel Luciano decidiu que tinha que ser aqui na Cidade Alta, próximo do Chafariz. Não ia ser em nenhum povoado daqueles núcleos desorganizados que formou em virtude do caminho das tropas e da própria prostituição. Ele queria afastar o povoado desses núcleos. E assim ele cria, por exemplo, um núcleo novo, ali, por exemplo, a partir de 1823, e que vai se estabelecendo. Aí vem um esforço grande de Dona Isabel, né, essa mulher que é considerada a imagem a figura mais importante de Jaguariaíva, no início da formação da freguesia de Jaguariaíva, nesse início dos primeiros 200 anos, e ela consegue até 1863 erigir a igreja, a Capela Curada e trazer e pagar o pároco para ficar ali. E assim Jaguariaíva cresce. Aí em 24 de abril de 1875, graças ao desenvolvimento que o povoado logrou, ele foi elevado à categoria de vila. Vila é município, vila no Império é um município. Só que a vila não era governada por um prefeito, aí estabeleceu-se a Casa da Câmara e estabeleceu-se o intendente. O intendente era o presidente da Câmara que governava o município, fazia o papel do prefeito.
Então o primeiro intendente foi Antônio Apolinário da Cunha. Preste bem atenção nesse nome, porque Antônio Apolinário da Cunha é a rua Antônio Cunha que tem ali no centro de Jaguariaíva, né? Uma homenagem muito bem feita, que foi colocada ao primeiro intendente, o primeiro vereador de Jaguariaíva. Aí nesse contexto tudo, Jaguariaíva começa a crescer. Aí ela avança e vai à comarca. Logo no início da fundação já foi a comarca, somado com São José da Boa Vista, foi criado a comarca de Jaguariaíva e Boa Vista. Então ali fazia parte. Mas Jaguariaíva era a cabeça da comarca. Só que acontece que logo depois, nas idas de 1882, Jaguariaíva sofre um retrocesso. E ela perde a categoria de comarca e perde também a categoria de vila. E volta a ser freguesia. Aí aquele período de ostracismo durou uns 10 anos e isso ocorreu por conta do garimpo de diamante que surge em Tomazina, quando estava fundando Tomazina, e lá o jaguariavense vai em busca do metal precioso, que era o ouro. E esvaziou o povoado no censo de 1870, tinha 250 fogos, depois diminuiu e a cidade ficou reduzida praticamente a um povoado quase que deserto, porque o povo precisava sair trabalhar nos campos para mão de obra. A cidade era uma cidade, por exemplo, que as pessoas vinham apenas posar na casa com a família nos finais de semana. Então Jaguariaíva em muitos mudou para outros povoados novos que foram sendo abertos no interior do Paraná, no sertão inculto do Paraná. Então, minha gente, o que aconteceu que depois ela recobra novamente o desenvolvimento em 21 de maio, né? 21 de maio é isso mesmo, vamos confirmar aqui, né? Isso, é isso mesmo, 21 de maio de 1892, já no período republicano, Jaguariaíva recobra novamente e vai elevado a município. E aí então começa a eleição do primeiro prefeito e vem até hoje. Só que as eleições daquela época, os senhores sabem como é. A República Velha, né, era totalmente diferente, a República do Café com Leite. As eleições não eram umas eleições como essa nossa que se faz nos dias de hoje. Então, minha gente, Jaguariaíva recuperou a condição, né, de vila novamente, porque o município era a vila. E aí, em 1907, Jaguariaíva volta a receber a comarca. É instalada a comarca, das quais, por exemplo, até hoje permanece essa entrância inicial de Jaguariaíva. Depois ela já logrou mais um grau da comarca, que hoje ela é intermediária. Então ela já está avançando, mas não perdeu essa categoria mais depois de 1907. Em 1908, 5 de maio de 1908, que era a data que antigamente se comemorava o dia do município, mas de forma errônea, porque é o dia da elevação, categoria de cidade, você não pode comemorar o aniversário, digamos, de uma pessoa no dia do casamento ou no dia da emancipação, você tem que comemorar no dia do nascimento. E assim a cidade é comemorada os 200 anos no dia que ela nasceu. Não tem lógica você comemorar, por exemplo, o aniversário da pessoa no dia que a pessoa casou, no dia que a pessoa emancipou. Pô, já tem mais tempo, né? Então, as pessoas, as autoridades de Jaguariaíva sentiram que isso estava errado e não houve mudança, apenas houve uma correção para comemorar Jaguariaíva no dia em que ela nasceu, que é 15 de setembro de 1823. Então, desde maio de 1908, Jaguariaíva foi elevada à categoria de cidade, pela Lei 811, né, a lei estadual, né, já no regime republicano, levada à categoria de cidade. E desde que foi elevado à categoria de cidade, nesses últimos 114 anos, ela vem só se desenvolvendo, vem trabalhando. Agora, você vê como é que funcionam as coisas, né? O primeiro centenário era o doutor Capristiano Cunha, que era o prefeito, doutor Domingos Cunha, aliás, que era o prefeito de Jaguariaíva, né?
era da família dos Cunha, e Xavier da Silva governavam aí, aquele Ocrã Xavier da Silva e Ocrã dos Cunha, ficaram durante anos da República Velha, né, comandando Jaguariaíva, e assim eles comemoraram então o primeiro centenário de Jaguariaíva, que surge todas essas coisas que aconteceram em Jaguariaíva, abertura de estrada e outras coisas, a fábrica Matarazzo, tudo veio no primeiro centenário. E quis Deus, né? Veja bem, Jaguariaíva nasce da figura de uma mulher expoente, que foi Dona Isabel, que fez todo o esforço, ela e o seu marido, mas na verdade quando o marido se foi, e ela ficou na luta. Foi ela que trabalhou incansavelmente para fundar Jaguariaíva e construir Jaguariaíva. E quis Deus que os 200 anos de Jaguariaíva fosse comemorado por uma mulher. A Dona Alcione, a nossa prefeita atual, está fazendo todo o esforço para comemorar os 200 anos de Jaguariaíva e fazendo um trabalho excelente para que marque muito na história do próximo centenário, quando nós chegarmos ao terceiro centenário, né? Porque aí ninguém de nós vai estar aqui, mas o nosso trabalho, a nossa luta, aquilo que nós fizemos, vai estar marcado. E quando chegar o quarto centenário, então, nem se fala. Mas os nossos trinetos vão estar por aí, os filhos dos nossos filhos vão estar ali. E eu me sinto orgulhoso de falar de Jaguariaíva, minha gente, porque eu sou raiz de Jaguariaíva. Nossa família tem quase 300 anos, uma família quinhentista, já pelo estado de São Paulo, né, quatrocentista em São Paulo, e nós somos bicentenários em Jaguariaíva, somos uma família setecentista em Jaguariaíva. Então a gente sente orgulho de falar, mas digo assim, Jaguariaíva é uma cidade acolhedora, tão boa e acolhedora que acolhe todas as pessoas que chegam. E eu digo para você que não é jaguariavense raiz, não se sinta nem um pouco diferente de nós. Porque Jaguariaíva, o que importa em Jaguariaíva é você transformar o ambiente aonde você está. Então não importa da onde você veio, para onde você vai. O importante é você transformar o ambiente em que você vive. E se você vive em Jaguariaíva, não importa se há 200 anos, sua família de 200 anos, 100 anos, 50 anos, você vive há 20 anos, há 10 ou há 5, ou chegou este ano, não importa. Você é um dos nossos. Você é um jaguariavense que merece o nosso respeito. Porque Jaguariaíva é uma cidade muito acolhedora. Meu cordial bom dia e parabéns, Jaguariaíva, pelos 200 anos de história. Os 7 momentos históricos dos seus 200 anos. E o antecedente histórico eu contei nesse pequeno vídeo de 28 minutos. Meu muito obrigado.